Olá, estamos começando mais uma entrevista do meu canal Marco Antônio Vieira. Hoje é uma entrevista um pouco diferente do que normalmente nós fazemos. Nós vamos conversar com a vereadora que tem se destacado muito, a Ava Santiago de Goiânia, a capital de Goiás, como vocês sabem, né? E porque ela entra numa discussão política ultra contemporânea aqui no Brasil, acaba sendo a sua atuação política, né? Que é a discussão da relação entre os evangélicos e o mundo da política brasileira contemporânea. Claro que o mandato dela é muito maior do que isso, né? Mas eu vou tentar e agradecer, claro, já de antemão a vereadora ter atendido o meu convite, e eu já encaixo a primeira questão. A vereadora é o seguinte: estava consultando, claro, dei uma diagonal na internet, coisa aqui, coisa colar, e fui lendo, e justamente me chamou a atenção o seu olhar bastante original sobre a conjuntura brasileira, e eu gostei muito da forma como, eu vou chamar a vereadora de você, me permitem. Então, eu vi como você se define nas redes sociais: vereadora, socióloga, maloqueira e crente, ou malocrente. Me explica aí, agradeço mais uma vez você ter atendido meu convite, por que dessa definição? Primeiro, um privilégio imenso estar aqui com um dos maiores comunicadores do pensamento político contemporâneo. Sou, antes de me tornar vereadora, socióloga e ouvinte assídua das suas reflexões, professor. Vou te chamar de professor. E o malocrente é a mistura de maloqueiro com crente, né? Como eu escrevi na bio, é porque eu sou uma mulher periférica, né? E quando eu digo periférica, isso não é simbólico, não é interpretativo. Eu sou nascida e criada em uma dos territórios mais violentos, mais brutalizados do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus Santíssimo, que é hoje um bairro onde estão favelas, infelizmente, dominadas por milícias, e passa por aí, inclusive, o motivo da minha vinda para Goiás. E eu sou crente, e não é assim, protestante, não, é crente mesmo, assim, do reteté, da Assembleia de Deus, canelinha de fogo, sapatinho de poder. E aí, essas duas percepções, esses dois lugares de partida, que é a cultura periférica. Eu estou aqui atrás de mim com a capa do Nada Como Um Dia Após Outro Dia, que é um dos álbuns mais potentes dos Racionais MCs, que, para mim, os Racionais formam um dos grupos mais importantes da história da música brasileira. Eu sou fã de Racionais e eu aprendi a ouvir Racionais com meu pai, que era pastor da Assembleia de Deus, que ganhou um CD do Racionais na cadeia quando foi visitar um filho de uma irmã da nossa igreja. Isso nada mais Brasil do que malocrente, né? O Brasil é malocrente e eu sou uma brasileira nata. Legal. Lendo aqui, vereador, eu estava dando uma diagonal, consultando várias reportagens que saem sobre o seu trabalho, e aí identificado que você coloca o dedo em algumas questões que normalmente quem trabalha, quem é oriundo dos evangélicos na vida política tem dificuldade de discutir escola pública, por exemplo, raramente é essa a temática, discutir a questão de direitos humanos, a questão das mulheres, mas dos direitos das mulheres. A pergunta é: como é que é possível, se eu estou correto, se por favor me corrija, ser alguém evangélico que tem essa tradição, de onde veio do Rio de Janeiro, uma área de violência, de onde você veio da sua família, o seu pai era pastor lá, né? Se identificar então com bandeiras que no Brasil são chamadas da esquerda, num estado que ainda tem uma forte presença do agronegócio, e Goiânia, que virou uma cidade hoje muito cara, ao menos pelo que acompanha aqui à distância, uma espécie de grande capital do agronegócio. Como é a sua convivência, da sua crença religiosa, da sua ação política, num local onde há aparentemente um conservadorismo político muito grande? Olha, professor, uma coisa importante para quem está me conhecendo agora
e isso é um elemento que faz diferença no resultado, é que eu não fui eleita com o voto evangélico. Eu sou uma parlamentar evangélica, mas o meu mandato não vem daí. Isso por vários motivos, mas acho que o principal deles, eu poderia dizer que é justamente o meu compromisso com algumas defesas, ele precede o meu mandato, eu sou muito firme nos meus posicionamentos, e eu tenho uma relação de muito respeito com a minha igreja, muito respeito, só que e a minha igreja me respeita muito também, só que justamente para que eu pudesse defender tudo aquilo que eu acredito com a liberdade que eu preciso, eu não fui uma candidata da convenção, não fui uma candidata institucional. Tive votos na igreja, evidentemente, mas nem de longe é a principal origem do meu voto. Isso me deixa bastante confortável também para fazer as defesas do que eu acredito. Por outro lado, eu sempre eu fico incomodada, eu fico intrigada quando a fé evangélica é colocada, é vista, é entendida como a antítese das coisas que eu defendo. Porque, na verdade, todo o meu arcabouço moral, toda a minha visão de mundo, tudo aquilo que eu estabeleci como prioridade na minha vida parlamentar, mas não só na minha vida parlamentar, vem da fé em Cristo Jesus. Foi o Evangelho de Cristo que me ensinou a estar ao lado dos famintos, o Evangelho de Cristo que me ensinou a estar ao lado dos órfãos, das viúvas, dos refugiados, dos presos. Isso que a gente chama hoje de defesa dos direitos humanos, eu aprendi no Sermão da Montanha, sabe? Isso que a gente chama hoje de defesa da agenda ambiental ou agenda da emergência climática, eu aprendi nos livros do profeta Amós, nos livros do profeta Abacuque, que já cobravam lá, que eram profetas de Israel, que cobravam de Israel que Israel tivesse ética no uso da terra, que Israel tivesse ética para lidar com os estrangeiros. Essas recomendações, é curioso isso, né? Porque essas recomendações de Deus para Israel, eu não vejo esse evangelicalismo sionista adotar. Adotam a bandeira, adotam a beligerância, mas aquilo que é ordenança em matéria de dignidade humana, eles não adotam. Então, não sou eu que estou distante do evangelho, são esses auto-intitulados porta-vozes da fé evangélica que estão cada vez mais distantes daquilo que a Bíblia determina que sejam nossos valores elementares. Deixa eu lhe perguntar uma questão, vereadora. Eu chamo alguns dessas grandes denominações de empresários da fé, né? E as pessoas imaginam, até hoje eu estava participando de um jornal na hora do almoço, quando as pessoas, até eu falei, olha, não tome a parte pelo todo, né? Alguém estava se referindo à questão do Silas Malafaia, né? Eu falei, esse é uma micro dentro do universo evangélico que é muito plural e amplo no Brasil. Ah, como é que é essa questão que o governo Lula tem tentado, e a vereadora, se eu estou errado, por favor, me corrija, teria colaborado antes de organizar o governo, teve aquele período da transição entre a vitória eleitoral e a posse a 1º de janeiro dos grupos, né, que estavam se organizando, estavam produzindo uma espécie de programa de governo, um novo programa de governo com base nas eleições de outubro, já que ali foi uma frente ampla, especialmente no segundo turno. Né? Como é que a vereadora viu aquele desejo inicial que o governo tinha de dialogar com o mundo evangélico tão plural como esse que nós temos aqui no Brasil? Eu sempre falo, são milhares e milhares de denominações. As pessoas falam só essas mais conhecidas que têm TV, mas são muitas, né? Como é que essa relação, então, do governo e essa dificuldade, ao menos que é o que se apresenta pelas pesquisas, qual é o problema central? Por que o governo não consegue dialogar com milhões e milhões de brasileiros e brasileiros que são evangélicos? Você tem um tempinho para essa resposta? Ela Claro, vai lá atrás para chegar claro, até claro. aqui. Não, então vamos lá. Seguinte, tem um problema histórico no Brasil. As esquerdas sempre tiveram dificuldade. A gente está falando do governo, mas essa é uma dificuldade das esquerdas de dialogar com evangélicos, ao mesmo tempo que a gente também teve, no início dos anos 80, a teologia brasileira
muito mais, naquela época, ela muito mais voltada para problemas sociais, ela começou a importar uma teologia estadunidense. Então, você tinha uma ampla produção de teologia contra o comunismo, por exemplo, nos Estados Unidos, dentro de um contexto de Guerra Fria que não tem nada a ver com o Brasil, mas a gente importou essa teologia que enxergava o comunismo e, consequentemente, as esquerdas como inimigos da igreja, pegando também pensamentos soltos da teoria comunista e trazendo como, veja como eles vão fechar a igreja. Tarará. Isso foi muito comum nos Estados Unidos, um dos maiores pregadores da história dos Estados Unidos, o Billy Graham, ele pregava mais contra o comunismo do que contra o diabo. E a gente trouxe isso para cá também. Paralelo a isso, você tem um processo ali, durante a ditadura militar, muitas vezes você tem vários teóricos que dizem assim: ah, os evangélicos ajudaram, foram aliados do regime militar. É nesse lugar que você já tem que criar um asterisco gigante, alto lá. Que evangélicos foram aliados da ditadura militar? Porque a maioria de evangélicos naquele contexto do Brasil, final dos anos 60, anos 70, estavam na zona rural, eram eram a maioria das periferias e dos bolsões de miséria desse país. Não mudou muito, mudou um pouquinho, mas não mudou muito. Naquele momento, vou dar um exemplo. Quando a ditadura militar desobrigou os estados a investirem 10% do PIB na educação e desobrigou as famílias a matricularem filhos na escola em caso de pobreza extrema da família, em caso de não ter escolas disponíveis naquele lugar. Quem foram as pessoas que ficaram fora da escola? Minha mãe, minhas tias, as mães, tias, avós e avós de um monte de gente que está assistindo a gente. Evangélicos, todos. Então não tem como dizer que essas pessoas governaram com a ditadura militar, porque essas pessoas eram alvo também daquele projeto higienista de país. E essas pessoas empobreceram ainda mais, sabe? Então a gente chega na redemocratização com evangélicos, por um lado, muito empobrecidos, a base das igrejas, muito empobrecidas, e também desenvolvendo tecnologias sociais para a resolução de problemas práticos, justamente por causa desse empobrecimento. Então, essa coisa de as igrejas se mobilizam e organizam as coisas, não se dá pela caridade, mas se dá pela necessidade também. Então, todo mundo tem um pouco, a gente vai tirar do que a gente tem para que nenhum dos nossos passe fome. Nesse contexto, início dos anos 90, você estava saindo de uma ditadura, entrando nesse modelo de país. Como é que os crentes brasileiros, eu estou falando exclusivamente dos pentecostais, que é de onde eu falo com mais domínio. E aí, pentecostais, se eu puder fazer um recorde mais preciso, Assembleia de Deus. Como é que os crentes brasileiros viam a política? Como algo com que a gente não deveria se envolver. Mas não é por uma questão espiritual, é porque a gente achava que a política não dava conta de resolver nossos problemas. A gente achava que a política estabelecida, a política tradicional ou a política institucional, ela só nos acessava querendo o nosso voto, mas não cuidava do saneamento básico, não cuidava da fome, não cuidava da falta de colégio, não cuidava de nada daquilo que nos atingia de fato. Então, isso ali no início dos anos 90, junto com aquela onda anticomunista, isso se juntou uma espécie de antipolítica institucional, também com mais acentuada em relação à esquerda. Quando que isso começou a mudar? Quando o Lula ali começa a se reposicionar no final dos anos 2000, depois isso vira a carta ao povo brasileiro, mas ele já começa ali no final dos anos 2000 a se reposicionar e dizer: eu não tenho uma agenda de costumes. Ele não era essa expressão que a gente usava na época, mas era isso: eu quero botar comida na mesa do brasileiro, eu quero resolver o problema. A igreja evangélica, como um todo, várias denominações, apoiou para presidente da República em 2002 o Garotinho, mas em 2006 já apoiou o Lula. Em 2010, apoiou a Dilma. Em 2014, apoiou a Dilma. E foi aquele momento seguinte: a vida começou a melhorar, entendeu? Eu estou comendo melhor, o filho do crente está comendo melhor, a gente está andando de avião, a gente está indo para a universidade. Pô, que legal. Mas todo aquele estigma das esquerdas acadêmicas acerca dos crentes, das esquerdas intelectuais acerca dos crentes, nunca mudou. Então a gente era chacota,
burro, alienado. Essa chacota, ela parecia que era intelectualmente embasada, mas na verdade ela é produto de um elitismo de raça, de classe e de território, porque o crente que eles estavam chamando de alienados eram os irmãos pouco escolarizados, eram as irmãs de coque na cabeça, pele escura, pele preta, sabe? Inclusive, os Racionais falam muito disso, né? A tia com a pele escura e enrugada com a Bíblia debaixo do braço. Essa é a imagem da mulher crente na favela que o Racionais canta, mas que o militante de esquerda olhava e chamava de burro e de alienado. Então, todos esses elementos que eu trouxe aqui para dentro desse caldeirão, para ajudar a entender isso, apontam para um país que melhorou, e melhorou também para o crente, mas mesmo a vida melhorando através dos programas sociais, de uma melhora mesmo da qualidade de vida no Brasil, esses atores nunca foram chamados para sentar na mesa, não enquanto objeto de observação, como se estivessem num zoológico. Ai, crentes, o que dizem, o que falam, como comem. Não, mas para entender que numa pluralidade tão grande de pessoas, de denominações, você tem ideias próprias, você tem uma visão de mundo própria, para entender que a nossa forma de se organizar, de falar, de estar no culto, de pagar o dízimo, que nada é uma alienação, que a gente acreditava naquilo. Então, junto com o fato desse estigma não ter diminuído, de não ter havido interesse em criar pontes consistentes com esse segmento fora do calendário eleitoral, porque é sempre na eleição que surge, mas quando a coisa é emergencial durante a eleição, não vai funcionar. Tem que ser fora do calendário eleitoral. Já caminhando para finalizar essa resposta que eu disse que ia ser longa, tudo isso, professor, fez com que a gente tivesse um período de reconciliação, mas que fosse uma reconciliação que não criou raízes. Então, quando você vem alguém dizendo, nessa onda, né, de extrema direita, você vê alguém dizendo que se importa, eu falo como vocês, eu sou um de vocês, vocês são importantes, e tarará, mexeu um pouco no ego, e a gente não teve condições, quando eu digo a gente, o campo progressista, não teve condições de disputar isso, porque o lavajatismo também tinha criado uma circunstância que inviabilizou outras pontes, não só com evangélicos. E aí eu trago uma última coisa. Durante todo esse período bom, de bonança, onde o governo tinha que tomar conta, eu digo os governos Lula e Dilma, eles não tomaram conta, que era o quê? Eles deixaram os empresários da fé tomarem um tamanho gigantesco. Não houve nenhum tipo de regulação, por exemplo, para o Silas Malafaia falar qualquer tipo de mentira em TV aberta, para o Valdomiro Santiago falar qualquer tipo de mentira em TV aberta, para a Record transformar fake news em matéria de jornal. Isso eu achava curioso, porque esses mesmos caras, agora em 2022, estavam dizendo que o Lula ia fechar a igreja. Como? O Silas Malafaia virou bilionário e foi para a lista da Forbes, foi durante os governos do PT. O Valdomiro Santiago foi parar na lista da Forbes durante os governos do PT. Por quê? Enquanto a militância, o diálogo, os formadores de ponte não conversavam com a base das igrejas, o governo fazia concessões para o topo da pirâmide, que nunca foi aliado. Tudo isso eclodiu nesse lugar que a gente está experimentando hoje. Então, vereadora, depois do quadriênio Jair Bolsonaro, aí teve uma eleição mais tensa, no mínimo desde a redemocratização, que foi a eleição de 2022 para presidente da República. O governo tem tentado, ao menos pelo noticiário, em 2023, agora também em 2024, tem aparecido muito especialmente nesse ano, a dificuldade de dialogar com os evangélicos, tendo em vista que o bolsonarismo quase que capturou os evangélicos para o seu polo político. E o presidente da República teria, isso de acordo sempre com o noticiário, até privilegiado nos seus discursos, em certo momento desse ano, imagens religiosas para, dessa forma, grosso modo, seduzir o público evangélico, segundo o que aparece na imprensa. Eu digo para a vereadora que transita nesse mundo, que também transita no mundo político e que tem esse olhar de socióloga também pela sua formação, o governo Lula está errando aonde? Esse governo Lula 3. Por que esse diálogo é tão tenso? O governo, ora, dá um tiro aqui, ora, o tiro é uma imagem de violência, é melhor, ora,
encaminha o discurso dessa forma, ora de outro jeito, e parece que tem essa dificuldade de dialogar, como se os evangelhos fossem uma espécie de ser extraterrenos. Quer dizer, por que não acerta esse tipo de diálogo? Ou a política de gênero, essa discussão é complicada também, é uma dificuldade, é um obstáculo, uma espécie de muro de Berlim na relação entre governo da União, entre o governo atual, o presidente Lula e o mundo evangélico. Primeiro, eu tenho dito isso sempre, porque o governo está dialogando com os interlocutores errados. Esses interlocutores, eles, como eu disse, eles são magnatas da fé, eles não são agentes da fé. Então, você tem empresas gigantescas que se formaram a partir da fé enquanto mercadoria, e é com esses grupos que o governo tem conversado. Para mim, o exemplo mais contundente disso é a reforma tributária. O governo articulou, atendendo uma demanda dessa bancada evangélica que está aí, um pacote de isenções na casa de bilhão para empreendimentos ligados à fé, e isso é um contrassenso. É um contrassenso. Por quê? Você vai dar isenção para faculdade de igreja, escola de igreja, gráfica de igreja, emissora de igreja, e eu te pergunto, quantas pessoas praticantes da fé evangélica vão ser beneficiadas com esse pacote de isenções? É mínimo, é mínimo. Eu te digo, minha igreja é uma igreja de classe média baixa a pobre. A média salarial, minha igreja é a igreja matriz da Assembleia de Deus, deve ter umas 110 congregações. As nossas congregações são em bairros muito pobres. A nossa matriz é num bairro de classe média. A média salarial da minha igreja é R$ 8.000. R$ 8.000 é o pastor que ganha mais. A gente tem pastores que ganham 3 em igrejinhas menores, e o da maior ganha R$ 8.000. É uma igreja pobre. É uma igreja pobre. Eu te digo, a minha igreja não tem televisão, a minha igreja não tem editora, a minha igreja não tem nem produto, a minha igreja não tem nem caneca, camiseta, nada disso, nada disso. A minha igreja não vai ser, assim como a maioria das igrejas brasileiras, não vai ser alcançada nem beneficiada em nada com essa reforma tributária. Quem que vai ser beneficiado com essa reforma? Quem que vai ganhar com isso? Os mesmos que eu já mencionei, os que têm televisão, os que têm rádio, e depois eles pegam esses mesmos veículos que estão ganhando isenção fiscal gigantesca e botam para jogar contra a democracia, como eles fizeram em 2022. Então, o que, que eu avalio? E, além de tudo, professor, a gente teve uma piora muito dramática, e eu tenho batido nessa tecla, da bancada evangélica. Essa bancada evangélica não pode ser empoderada como quem age como interlocutora entre o governo e os evangélicos. Tem que construir outras pontes. Até porque essa bancada evangélica não é mais evangélica. É a bancada do youtuber. São os caras que dizem que defendem a família, que defendem não sei o que, os valores cristãos, mas não tem ligação nenhuma com as igrejas, não tem ligação com as comunidades. Dezenas de pastores perderam a eleição para dar lugar para youtuber, para Nicolas Ferreira e companhia. Então, além de tudo, você teve uma deterioração desse lugar na política institucional, que era a bancada evangélica, que já teve pastores, eu tenho dito sempre, que por mais que eu discorde deles, eram sérios, tinham vida em comunidade, estavam no chão da igreja nos fins de semana, nos estados deles, e sabiam onde o calo apertava. Por essa galera que não tem noção do que é isso, porque vive de fazer vídeo. Então, um exemplo que para mim ajuda a entender muito isso. Durante o governo Bolsonaro, qual foi um dos únicos pontos que a bancada evangélica não caminhou junto com o bolsonarismo? No armamento. Porque naquele momento, aquela bancada evangélica ainda não estava tão ocupada, tão tomada por esse pessoal que veio do YouTube, entendeu? Então você tinha pastores, e esses pastores, por mais bolsonaristas que eles fossem, no fim de semana ele estava enterrando o filho da igreja dele, filho da irmã dele, sabe? Da missionária dele. Por mais bolsonarista que ele fosse, ele tem que consolar o pai e a mãe da igreja dele que perde o filho, ele tem que consolar o pai e a mãe da igreja dele que tem o filho preso. Então ele não podia se radicalizar nessa pauta. E não se radicalizou de fato. Foi uma das poucas pautas de dissidência. Esses caras, mais da metade dos que já eram bolsonaristas, mas eram pastores da bancada evangélica, perderam a eleição. Então, a gente perdeu o lastro de razoabilidade para dialogar com essas pessoas. Então, você tem que
tirar essas pessoas desse lugar de interlocução e startar novos interlocutores. A sugestão que eu dei, e não foi durante a transição, eu fui chamada pelo presidente Lula para compor a equipe, a coordenação da transição do GT de mulheres, mas ali eu estava como parlamentar, socióloga, ativista pelo direito de mulheres. A pauta evangélica não era a pauta da minha presença ali. Depois que o presidente Lula tomou posse, aí eu fui chamada por algumas ministras, eu sentei com a ministra Cida Gonçalves das Mulheres, sentei com a Benedita, com a Elisiane Gama e tudo mais, porque eu sugeri a criação de um plano nacional de enfrentamento à violência contra mulheres, usando as mulheres evangélicas como aplicadoras da metodologia. Então, o governo ir para dentro das igrejas entregando um serviço, não dizendo, olha, aí dentro das igrejas evangélicas vocês apanham e a gente está olhando com vocês para vocês com mais atenção. Não, não é isso. É aí dentro das igrejas evangélicas tem as pessoas que são respeitadas na comunidade. Posso acionar essas missionárias, essas mulheres para nos auxiliarem no enfrentamento à violência? As ministras amaram, mas eu entendo que no sem fim de pautas do governo, isso ainda não avançou. Mas eu vejo que o caminho que a gente tem para conseguir estabelecer esse diálogo é definitivamente parando de dar dinheiro para esses oportunistas, porque quanto mais você dá, professor, você vai pagando a fatura e essa fatura é infinita. E aí você vai ficando refém dessa chantagem. Olha, esse PL agora do aborto é a prova de que esses caras se acostumaram a fazer política com o governo na base da chantagem. E pior ainda, a bancada evangélica, do jeito que ela está sendo usada de cabo de chicote de Arthur Lira. Uma bancada que representa um segmento como esse está sendo usado de moleque de recado, de filho de Bill de Lira para a eleição da presidência da mesa. Então, assim, definitivamente, não são os interlocutores que o governo tem que empoderar para acessar os evangélicos na sua complexidade e na sua pluralidade. Pegar mais uma questão, vereadora, você fez essa citação que eu acho muito importante, né? Virou, especialmente nos últimos 10 dias, aproximadamente, a discussão do projeto de lei do deputado Sócrates Cavalcante, que ficou conhecido por várias outras denominações, o projeto, de PL do estupro e daí para frente. E causou uma grande discussão, ainda está causando uma grande discussão nacional, que é muito importante. Qual é a sua posição sobre esse projeto de lei do deputado Sócrates Cavalcante? Eu vi, inclusive, agora, ontem até, um vídeo do pastor Silas Malafaia fazendo uma apresentação do projeto de lei absolutamente equivocado, que o projeto de lei diz outra coisa e as críticas dizem outra. Quer dizer, foi uma fala de 4 minutos de fake news do pastor Silas Malafaia. Mas em relação ao projeto de lei, qual é a sua visão? Nossa, de tudo de mais perverso que eu já vi sendo movimentado, usando de maneira leviana o evangelho como base, essa com certeza é a iniciativa mais abjeta que eu já presenciei em matéria de legislativo. E olha que, assim, temos o paro é duro, né? Tem muita coisa que disputa por esse título, mas assim, há muito tempo eu não via algo com tamanha crueldade. E isso é interessante, por outro lado, porque e isso já tá sendo bastante ventilado de ontem para hoje, porque virou uma derrota. É tão abjeto, é tão absurdo, que não mobilizou pessoas que, no geral, são anti-aborto, elas são contra o aborto, mas elas também têm piedade, elas não querem que uma mulher que foi violentada, especialmente uma menina, porque qual que é o argumento deles? Ah, mas o PL não fala nada sobre crianças, vocês que estão inventando isso. Não, não é inventando isso, é porque existe uma coisa chamada cruzamento de dados, que é isso que te ajuda a entender um fenômeno ou um problema social, que nos revelam que, além das adolescentes serem as principais vítimas de estupro no Brasil, geralmente, em quase todos os casos, são crianças pré-adolescentes que não conseguem identificar a gravidez antes da 20ª semana. Por quê? Porque, geralmente, quem vai levar essa criança no médico é quem a estuprou. Ela não fala com ninguém sobre isso, ela não sabe que tem uma outra criança sendo gerada dentro do corpo dela. A menina fica morrendo de dor de barriga, com cólica, chega no hospital, tá com 7 meses de gravidez, não sabe o que é isso, porque ela
Se ela está numa família em que ela é estuprada, numa casa em que ela é estuprada a ponto de engravidar, qual é o tipo de acolhimento que essa garota tem para falar sobre isso com alguém, sobre as mudanças no corpo dela, sabe? Olha, eu me exalto falando disso, eu tenho um filho de 5 anos, eu me exalto muito falando disso, porque as pessoas não têm noção. Meu filho, que é criado num ambiente absolutamente acolhedor, de amor, ele faz uma besteirinha, uma coisinha que ele acha que ele é culpado, ele faz um rodeio gigante para falar comigo, mesmo sabendo que ele não vai ser. Eu, no máximo, vou dar uma bronquinha, não vai ter nada, não vai ter uma violência. Você imagina uma menina numa família que não há diálogo algum. Como que ela vai chegar na mãe, ou na avó, ou no responsável? Então, assim, essa crueldade desse projeto escancarou, de certa forma, lançou luz sobre os interesses obscuros dessa gente, de modo que até quem não falaria disso habitualmente falou. Até quem concordaria com eles, em tese, porque é pró-vida, entendeu que eles, na verdade, é que não são pró-vida. Porque é impossível você ser pró-vida e torturar uma criança dessa maneira. É impossível você ser pró-vida e tratar uma gravidez dessa maneira. Porque eles falam assim: é só ter o neném e dá para adoção. Dá para adoção. Assim, me choca muito as mulheres bolsonaristas que estão aderindo a isso, especialmente as que são mães, porque a transformação do nosso corpo. Você imagina um corpinho de 11 anos gerando leite no seio, sabe? Você imagina o tanto que isso. Eu vou te abrir um parêntese. Esse tema mexe muito comigo. A maternidades e infâncias são a principal pauta do meu mandato, do meu trabalho, ao lado de educação pública. Então, eu, por exemplo, enfrentei aqui uma violência política de gênero muito grande assim que eu fui eleita, porque eu fiz uma interferência num presídio, auxiliando famílias de presos, não sei o quê, e eu estava amamentando, e o meu leite secou. Meu filho tinha 1 ano e meu filho recebeu uma ameaça, né? Quando você for. Quando você. Se você continuar defendendo o bandido, seu filho vai ser assassinado, você vai aprender. Isso foi muito traumático. A gente entrou. Eu e o Davi ficamos com medida protetiva por um tempo e tudo. Meu leite secou. Eu, uma mulher casada, de 30 anos, com todo o suporte psicológico, ainda estava com o meu corpo sob os efeitos do puerpério, a ponto de uma situação como essa gerar em mim esse resultado. Pensa isso num corpinho, sabe? É importante que a gente dê relatos da vida prática, as pessoas entenderem que não é simplesmente parir e entregar para adoção, isso não existe, isso não existe. Então, além de ser contra o PL, eu tenho alertado as pessoas às motivações desse PL. Quando o Sóstenes verbaliza, eu nem sei se foi um ato falho, viu, professor? Mas quando ele verbaliza que o PL é para testar o presidente Lula, ele revela quais são os planos. Os planos são chantagear o governo para depois fazer o que eles sempre fazem. Eles fazem desde a ditadura militar, eles fizeram com o Lula, fizeram com a Dilma, fizeram com o Temer, fizeram com o Bolsonaro, negociar cargo nas estatais, negociar emenda, negociar segundo escalão. Não, eles não vão indicar ministro no governo Lula, mas eles vão indicar diretor no BNDES, sabe? Eles vão indicar no INCRA, eles vão indicar nos fundos de recurso. É lá que eles botam o povo deles, é lá que eles estão, onde não tem aquela grande visibilidade, mas onde eles operam grandes orçamentos. Negocia, põe na parede, e ainda bem que o governo se mexeu, porque já estava para cair na chantagem, se mexeu graças à mobilização popular. Então, os Sóstenes, além de tudo, escancarou que eles nunca tiveram preocupados com vida, que eles querem chantagear o governo de modo tão despudorado que ele é capaz de verbalizar isso para um dos maiores veículos do país. Poxa, obrigado, vereador. Eu acho que a nossa conversa, é claro, você tem tantas questões importantes que foram destacadas nas suas respostas, mas eu acho que você apontou pontos assim muito importantes para quem acompanha nosso canal, de ter uma reflexão diferente, original, quebrar um pouco essa barreira, quebrar não, quebrar tudo, essa barreira do preconceito, né? E aí, no caso, é o preconceito religioso, e há também
como uma das suas respostas foi destacada a questão social também, cultural, até a questão regional, tudo isso, e de ver quão importante é a questão do mundo evangélico, que é uma novidade também no Brasil, é coisa dos últimos 30 anos, mais ou menos, né? Em torno disso, de ter essa presença importante. Né? Então, e é difícil, e a própria universidade tem se debruçado, os estudos acadêmicos, mais ou menos aí desde os anos 1980, aproximadamente para os anos 1990. Tem estudos anteriores, até do século XIX, mas esse estudo desse fenômeno, né? Que é um fenômeno, o crescimento, o rápido crescimento das igrejas, aí o plural, das igrejas evangélicas, não de falar dos evangélicos, fosse uma comunidade única só. Não, é muito plural e tem visões de mundo muito distintas, né? Inclusive leituras da Bíblia muito distintas. Então, eu queria agradecer muito a gentileza de você ter me atendido, acho que foi muito legal e transfiro a você as últimas palavras dessa entrevista aí. Eu quero agradecer imensamente a generosidade com que você conduziu essa conversa, um grande privilégio para mim, uma responsabilidade muito grande também, falar a quem te acompanha sobre um tema tão caro para o Brasil e tão caro para mim pessoalmente. Eu deixo como apelo final, eu brinco que crente gosta de fazer apelo no final do culto, né? Eu vou fazer um apelo para os nossos, para quem nos acompanha, os nossos espectadores, que se identificam nesse lugar da fé, que nós precisamos entender que é melhor ser de uma igreja perseguida do que de uma igreja que persegue, para que os nossos valores, para que as nossas comunidades, para que os nossos irmãos e irmãs não sejam usados como ferramenta na perseguição dos oprimidos, como aqueles que retiram direitos, pois é melhor que a gente esteja no alvo da perseguição do que como operadores dessa perseguição. Nós não podemos permitir que o Evangelho de Cristo seja instrumentalizado por quem é inimigo das pessoas, por quem é inimigo dos direitos, por quem quer usar a razão da nossa vida, que é a nossa fé, para fazer política rasteira, para fazer negócio de bastidor, para sentar no balcão enquanto leiloa as nossas vidas para manter as suas capitanias. Esse é o apelo que eu faço, usando esse espaço que eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Valeu. Muito obrigado mesmo.